Olá, eu estou aqui para falar com você a respeito de casamento religioso e casamento civil. O casamento religioso é aquele que se realiza no templo, na igreja. E ali, dentro dos cânones de tradições das igrejas ou dos templos, você se casa com uma pessoa do sexo oposto. O casamento civil também é muito importante, porque é o casamento civil que garante o acesso de ambas as pessoas aos direitos de compartilhamento de bens e serviços um do outro. Isso está explicado o que é o casamento civil e religioso. Para as pessoas LGBTs, o casamento religioso existe há pouco tempo dentro de algumas poucas igrejas chamadas igrejas inclusivas, que celebram um ritual de união entre essas pessoas. É chamado também de casamento, mas não é entendido como casamento civil. Em algumas circunstâncias, a jurisprudência, alguns juízes têm possibilitado a jurisprudência, a criação de jurisprudência, ao outorgar a duas pessoas do mesmo sexo o status de casamento civil. Por quê? Essas duas pessoas podem trocar, participar dos mesmos bens e serviços que existem na sociedade. Algumas empresas já estão fazendo com que isso aconteça indiretamente, demonstrando seu apoio. Empresas de aviação, sistemas de saúde, enfim, estão oportunizando que o companheiro e a companheira, ou a companheira, participe da conta do sistema do outro. Uma coisa que eu tenho dito para as pessoas é que, quando possível, divida as contas em sua casa como se vivessem como um casal heterossexual, tendo uma conta de um, uma conta de outro. Nesse sentido, você vai poder ter a comprovação de que você vive em conjunto com outra pessoa, pelo menos 5 anos, por aí. Nesse sentido, o juiz vai perceber que essa relação é uma relação que visa a durabilidade, a estabilidade, que são pessoas que têm um histórico de vida e que querem conviver. Mais do que isso, são pessoas que têm um histórico de possibilidade para a adoção, porque no Brasil, hoje, somente pessoas de sexos opostos podem adotar crianças e colocar os seus nomes lá como pai e mãe. Mas casais do mesmo sexo não podem fazer isso. E isso não é legal. Não é bacana. Se a Constituição diz que nós todos somos iguais perante a lei, por que algumas pessoas são mais iguais do que as outras? Se todas pagam as mesmas taxas, os mesmos impostos, por que não têm o mesmo direito? Então, não é bacana nesse sentido e não é legal. Ou seja, a Constituição e o Código Civil, principalmente este, acaba definindo como família aquela formada por um homem e por uma mulher. Olha, família é uma construção cultural que se dá da união entre duas pessoas, independente do sexo delas. Isso demonstra o quanto o Código Civil brasileiro está encharcado pelos valores fundamentalistas religiosos. Isso precisa mudar. É isso que se espera. LGBTs do Brasil esperam que o futuro presidente ou a futura presidente do Brasil
tome uma providência no sentido de fazer com que isso mude e que possa tornar a vida de algumas pessoas, que são quase 20 milhões, torne-se muito mais tranquila. Mais do que isso, que crianças possam ser adotadas, já que somos 200 mil pessoas em casas-lares, enfim, em asilos, sabe lá em que condições. Criança quer amor, quer afeto, quer carinho, quer educação, saúde, segurança. E casais LGBTs podem oferecer isso. Se ficar comprovado que não, independente de ser heterossexual ou homossexual, ou enfim, como você queira chamar LGBT, o serviço social vai fazer uma entrevista, vai averiguar a sua casa, vai fazer entrevistas com seus vizinhos, amigos, parentes, na hora em que você menos esperar. E ver se essas crianças estão sendo bem tratadas, bem cuidadas, bem educadas, se estão recebendo o que elas mais precisam: afeto, carinho, amor. Então, se na Constituição diz, na Constituição chamada cidadã, o direito é igual para todos, todos são iguais perante a lei, por que uns são mais iguais do que os outros? Por que LGBTs não têm pelo menos 78 direitos previstos na Constituição? Está na hora de mudar. E já passamos da hora de mudar. Estamos em 2010. Muito obrigado. Eu espero que você tenha esclarecido qual a diferença entre casamento religioso, que é na igreja, e o casamento civil, que é feito em cartório, que garante todos os direitos a você, menos para as pessoas LGBTs, que ainda estão aguardando há mais de 30 anos que isso aconteça. Terrível.